Bom dia, alegria! Tudo bem com você, mulher? Tudo bem com você, homem? Ou boa tarde, boa noite. Eu não sei qual que é o horário que você está assistindo esse programa. Começou o nosso programa, o Código do Amor. O amor está no ar. E hoje o tema está incrível, muito polêmico, tá? Olha só esse tema de hoje, gente. Relacionamento cristão ou prisão emocional? Quando a fé vira desculpa para controle. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque é um tema muito polêmico e muita gente me pergunta. Eu tenho um público muito cristão, pessoas católicas e evangélicos. Então muita gente pergunta para mim, Charles, até que ponto eu posso olhar para a fé e talvez tomar outras medidas? Então você vai saber tudo aqui nesse programa, no Código do Amor. Vamos lá? Bom dia, alegria! Tudo bem com você, mulher? Tudo bem com você, homem? E hoje esse tema está incrível. Sabe por quê? Porque eu atendo muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que são cristãos. E eles têm muitas dúvidas. Charles, eu estou hoje vivendo um pior relacionamento da minha vida, porque eu não posso fazer nada. Charles, será que eu não posso separar mesmo? Porque eu tenho que ser submissa em todas as áreas do meu marido, que meu marido faz. Tudo que ele realiza na casa eu tenho que concordar só porque eu sou mulher? Então tá aí um tema que muitas mulheres elas têm como dúvida. E a dúvida maior é, será que esse homem que eu estou me envolvendo só pelo fato dele ser cristão, eu preciso continuar com ele? Eu preciso viver e aceitar isso? Gente, presta atenção. Tudo na vida existe o quê? Um limite. Não é verdade? Bom se fosse que você casasse, né, com um homem ou com uma mulher e que vocês fossem até o final. Cada um concordando ali, né, com a fé, com os limites e não precisasse separar. Só que não é assim que acontece. Nós sabemos que o casamento ele deveria ser para a vida toda. Como meu pai e minha mãe até hoje estão juntos, 44 anos, né? Mas, infelizmente, existem pessoas que são extremamente religiosas, pessoas que não transformaram a mente, pessoas que pegam versículos, talvez na Bíblia, para justamente usar contra o seu cônjuge. Por exemplo, muito homem acha que pelo fato da Bíblia falar o homem é o cabeça do lar, o homem é a cabeça da casa, isso dá para ele autoridade para gritar com a mulher, para trair essa mulher e ela não poder ir embora. Ó, você não pode separar, porque eu sou o cabeça. Eu errei, mas tem que perdoar. Que amor que você sente? Jesus perdoa. Então, assim, olha só, eu já vi, gente, já ouvi tantos casos que você não faz ideia do homem ser extremamente machista, e vou falar da mulher também. Daqui a pouco eu vou falar da mulher. Mas vamos começar pelo homem. Um homem cristão que cresceu numa religiosidade, onde lá na rua, lá na igreja, ele é o homem que dá paz, né? A paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz de Deus, né? Para os seus amigos. E todo mundo fala, nossa, esse homem aí é um excelente marido. Ó, um homem que vem todos os dias para a igreja. Eu não estou falando que não é para você ir, tá? Não vamos distorcer aqui o tema desse vídeo. Só que é o seguinte, na rua, na igreja, é aquela pessoa perfeita. Aquela pessoa que segue todo o ritual. Mas dentro de casa, com o seu cônjuge, é uma prisão emocional. Essa mulher não pode usar uma lingerie, ela não pode usar uma roupa mais íntima para o seu marido. Ela não pode fazer até uma posição diferente. Você acredita nisso? Que tem muitas mulheres que realizaram comigo mentoria e falaram, Charles, quando eu usava uma fantasia para ele, em 4 paredes, meu marido, ele falava que eu era uma mulher lá do job, que é uma falta de vergonha, que Deus estava envergonhado.
Eu não fazia nada de errado, Charles. Eu estava com ele, gerando prazer e satisfação para ele. E aí eu desanimava. Por quê? Eu queria ir no sex shop para comprar coisas para a gente realizar. E ele abominava isso. Então, assim, até que ponto a fé, a religião, ela se torna saudável e ela tem ali, talvez, um pezinho na prisão, né? Tem uma linha muito tênue ali de você talvez ser um cristão conservador, um homem que está gerando para essa mulher cuidados, né, com o seu corpo, com a vaidade, mas também talvez ele mesmo entrar por uma linha de religiosidade. Gente, temos que saber o limite das coisas. Se Deus falou que o homem é o cabeça da casa, ele também falou que o homem ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. E será que esse homem, ele entendeu esse outro versículo? Ou ele só está pegando a primeira parte? Sou o cabeça da casa, me obedeça. Vou sair e, seguinte, mulher tem que ficar em casa. Porque você tem que me obedecer, tem que ser submissa. Submissão é o quê? Estar debaixo de uma missão? Qual que é a missão que o meu marido, mesmo sendo cristão, ele está colocando naquela casa? Que às vezes não tem a ver com a palavra. Tem a ver com uma doutrina ou com uma religiosidade que brotou na cabeça dele. É muito interessante você, mulher, ler a palavra, você ter esse conhecimento e também você acabar tendo ali, tendo referência dos seus líderes. Mas é claro, né? Líderes que leiam a Bíblia e consigam interpretar de uma forma que está claro, através do Espírito Santo. Senão, vai ser líderes também religiosos, aqueles homens talvez que, não por ser antigo, mas que talvez veio daquela base, né? Onde o meu avô era assim, papai era assim, mamãe era assim, eu sigo essa doutrina também. Gente, entenda uma coisa, que cada igreja é como se fosse uma empresa. Você quer participar daquela empresa? Quero, mas lá tem as regras da empresa. Tem empresas que têm que estar de uniforme. Tem outras empresas que não precisam estar de uniforme, basta ter um crachá. Tem empresas que precisam chegar no horário e sair no horário. Tem outras empresas que não. É um horário flexível, home office. Então entenda isso. Em igreja é a mesma coisa. Tem igrejas com doutrinas e você precisa seguir a doutrina daquela igreja se você participa da mesma. Só que nós precisamos entender que tem doutrinas que não podem afastar você de Deus. Não pode afastar você do ser humano. Não pode afastar você do seu cônjuge. Em vez de você aproximar, você está afastando muitas vezes com uma religião. E é por isso que muita gente, que eu acredito que já amou a Deus e ama a Deus até hoje, elas estão decepcionadas com o cristão, com igrejas, devido a essa doutrina que foi colocada através ali dos seus líderes. Mas, Charles, quer dizer que ir para a igreja é ruim? Não. Quer dizer que eu tenho que ficar em casa somente orando? Não. É bom você ouvir a palavra. O que eu estou falando é que existem relacionamentos que não se tornaram relacionamentos saudáveis, se tornaram prisões disfarçadas de cristianismo, sabe? Até que ponto a fé ela se torna algo gostoso para você viver com o seu parceiro e não uma prisão? Será mesmo, mulher, que você não pode ir para uma academia, treinar? Tudo é um limite. É claro que eu não vou para a academia com aquela leg rasgando tudo. Será mesmo que você não pode ir usufruir de uma praia que Deus fez para você tomar banho? Só que é claro que você sabe o seu limite de biquíni. Por que você vai usar aquele biquíni daquele tamanho? Você não pode usar uma coisa maior? Algo mais bonito? Será mesmo que você não pode ir naquele restaurante que toca música ao vivo? Porque lá não presta? Porque a música não é de acordo ao que você acredita? Lá não é para você dançar, é para você comer, mas tem uma música ao vivo lá. Não, não posso ir, porque ali não é para mim. Você vive em sociedade. O apóstolo Paulo, ele falou isso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Será que eu posso receber um convite, sendo casado, para ir numa festa, onde vai ter
talvez ali uma festa do meu amigo, um aniversário, um casamento, e ali vai ter muitas pessoas que não são cristãs. Eu sou cristão com minha esposa, mas lá vai ter bebida, lá vai ter DJ, lá vai ter um monte de gente com roupas indecentes. Será que eu não posso ir só porque eu sou cristão, então vou viver numa bolha? Ou seria interessante eu ir, mostrar a diferença, não participar de bebida, não agir como eles estão agindo, com aquelas roupas, mas mostrar que eu não sou uma pessoa que vive bitolado em uma bolha. Até que ponto o casal cristão, ele entendeu que a fé é para unir e se aproximar das pessoas e de Deus, e não afastar. Só que, infelizmente, gente, eu atendo diversos casais hoje que eles estão muito mais separando por essas questões, porque um não entende o outro, um usa a Bíblia para escravizar o seu cônjuge, e na verdade, não é isso que Deus quer para você. Deus quer liberdade, só que tudo com limite, igual o Paulo falou. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então entenda isso, que se você hoje está, homem, aprisionando a sua mulher, usando a palavra, você está pecando. Porque o papel seu é de amar essa mulher, ao ponto de se entregar por ela, se for necessário. E como é que eu amo uma mulher? Vivendo e fazendo o melhor por ela. Fazendo ela se sentir bem, fazendo ela se sentir feliz no seu emocional. Por que você vai prender essa mulher de ir para um salão, de ir para uma academia? Por que você vai prender essa mulher, talvez, de assistir um programa? Eu lembro muito bem, quando eu era pequeno, estava até comentando aqui nos bastidores, que eu cresci com alguns jovens numa roça, numa chácara, e lá a gente jogava bola. E ao jogar bola com esses meninos, eles iam para a nossa casa, escondidos dos pais, eram 2, e eles eram de uma certa igreja, que eu não vou falar o nome, muito tradicional mesmo. E eles tinham que ficar 24 horas de calça, aquelas calças folgadas, eram pequenos, mas eles tinham que viver de calça no calor terrível. E a mãe dele e o pai dele proibiam eles usarem short, né, bermuda, e eles iam para lá. Só que quando eles iam para lá, eles tinham que dobrar a calça toda para jogar bola escondido dos pais. E eu olhava aquilo e não entendia. Eu falei, meu Deus, por quê? Será que a santidade deles, eu já era pequeno, mas eu comecei já a lhe questionar. Por que ele não pode jogar bola? Por que eles não podem usar uma bermuda, sendo que eles estão levantando aqui, né, e andando? Normal, mas tinha que ser calça. Você percebe o que é a religiosidade? É o que Cristo não gosta. A religião liga a Deus, mas a religiosidade, ela afasta você de Deus como uma barreira. E é isso que Deus não quer. Que você não seja um religioso. Que você não seja aquela pessoa que conhece toda a lei, mas não aplica. Ou você julga o seu irmão, né? Você tem um cisco no seu olho, mas você tem uma trave no seu olho, mas você julga o seu irmão que tem um cisco no olho. Presta atenção, homem. Eu estou falando para os homens aqui, daqui a pouco eu vou falar para as mulheres. Não seja religioso. Não use versículos bíblicos isolados para persuadir, convencer a sua mulher de fazer coisas que talvez você sabe que não é legal. Você está fazendo isso para o seu próprio prazer, para ter benefícios para você. E Deus não está feliz com isso. Você nasceu para você ter esse momento com a sua esposa de liberdade, de felicidade. Ame a sua esposa, respeite, converse com ela, ore com ela. Seja um homem paciente. Seja um homem que não coloque sobre os ombros dela um fardo que ela não consiga carregar. Talvez nem você consegue, mas você quer que ela carregue isso, só porque você é o cabeça da casa. Não é assim que Deus preparou uma esposa para você, tá? Mulheres, presta atenção. Existe um limite também, né? Entenda uma coisa. Falei mal dos homens, né? Bati nos homens, agora vamos bater em vocês. A mulher, ela precisa honrar o marido. E honrar não é só você ir lá cuidar dele,
fazer uma comida para ele. Honrar é você também saber se vestir. É você sair na rua e todo mundo entender que você é uma mulher cristã, uma mulher realmente casada, temente a Deus. Você tem que saber o seu limite. Quando você vai na academia, ninguém precisa falar, nossa, tá curta essa roupa, você é uma mulher cristã, você tem o Espírito Santo. Para que alguém vai falar, nossa, mulher, olha só, ela é transparente. O seu marido ele tem que viajar para a China e saber que tem uma mulher dentro de casa que honra ele. Então, a Bíblia vai falar, mulher, você que é cristã, que é melhor o homem viver e morar no deserto do que dentro de casa com uma mulher rixosa. Sabe o que é uma mulher rixosa? É uma mulher briguenta, é uma mulher tupetuda, é uma mulher macho, é uma mulher que eu dou conta de tudo. Tá ficando grosso para você aqui agora, né, mulher? Então presta atenção. Você precisa ser uma mulher leve, uma mulher educada, uma mulher com sabedoria. Porque você sabia que o homem ele precisa te amar muito, é o dever dele. Ele tem que amar você como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por você se necessário for. Só que você precisa ter sabedoria para você gerenciar esse amor. Como que você vai gerenciar esse amor? Como que você vai fazer esse homem todos os dias ter a certeza que escolheu a mulher certa para amar dia após dia? É a gerência, é a honra. Quando você honrar esse homem, você pode ter certeza que ele, se ele já te ama, ele vai continuar te amando. E vocês vão fechar todas as brechas do mal. Porque o amor, ele é gostoso, sentir que a gente está sendo amado por alguém. Mas se eu amo alguém, esse alguém me honra através de uma comida, das vestes, do dia a dia, do respeito. Sabe, coisa linda, eu acho e eu vejo um casal que quando está bravo um com o outro em público, ele consegue, muito bem, falar através do olhar. Tipo assim, ó. Depois a gente conversa. Ok. Ninguém percebeu que os dois estão ali brigados ou vão brigar. Porque eles se respeitam. Ele respeita os outros. E chegando em casa, eles podem muito bem até alterar um pouco um com o outro ali, né? Mas é em casa. Isso é honra. Sabia disso? Tem mulher que é no meio de todo mundo. Ela mete a mão na cara do cara, ela belisca. Sim, no meio de todo mundo, ela vai brigar com aquele homem. E o homem? Ele também, muitas vezes, ele não ama a esposa ao ponto de brigar com ela, olhar outras mulheres fora ali, né, de casa. Na frente da mulher, o cara está olhando. Ele não está amando essa mulher. E muitas vezes é cristão. Então, você prestou atenção no que eu estou falando aqui? Não adianta você ser um religioso. Não adianta você conhecer a palavra toda. Não adianta você querer usar versículos isolados para você controlar o seu parceiro, a sua parceira. Charles, eu faço tudo isso, mas ele não faz. E aí? E aí você tem que entender que julgo desigual não prevalece. Só que se você já casou com um homem não cristão, você precisa entender que a mulher ela tem poder de santificar o marido. Você vai ter que pagar um preço, você já casou e você era cristã. Ou você se tornou cristã e aí, beleza. Após um tempo, né, vocês conheceram a palavra. Mas é necessário que um dos dois conheça e viva essa palavra. Gente, é tão poderoso a palavra de Deus que se um dos dois, viver fielmente a palavra, o seu cônjuge, ele vai viver também. Porque a palavra, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se tem uma pessoa que está enganada na mentira, às vezes é um cristão religioso, ele está na mentira. Se você for uma cristã verdadeira, conhecedora da palavra e praticante, o seu cônjuge será sim, ele será alcançado pela verdade. Porque a mentira, ela não pode prevalecer por muito tempo. Ela não vai prevalecer. Jesus, ele é o único, o caminho, a verdade e a vida. Então, se você e vive com Jesus, se você conhece a palavra, ela mesma vai te justificar, vai te libertar e vai também libertar as pessoas que estão no seu convívio, como filhos, marido, mãe, pai.
Só que o mais difícil é a gente viver a palavra. Isso que é o mais difícil. Por isso que a gente não impacta a vida de ninguém. Quando você realmente vive a palavra, as pessoas vão te olhar e vão falar o quê? Realmente ela é diferente. O que eu estou fazendo? Meu Deus, eu estou agredindo essa mulher e ela está tratando eu muito bem. A Bíblia diz que a gente não pode pagar o mal com o mal. Nós temos que pagar o mal com o bem. Em outro versículo, lá no Sermão da Montanha, se não me falha a memória, em Mateus, Jesus fala: se o teu inimigo obrigar você a andar 1 milha com ele, anda 2. Dê para ele mais do que ele está querendo. Se teu inimigo der um tapa na sua face direita, eu sei que é difícil, ofereça o outro lado. Sabe o que é isso? É o seguinte, é você olhar para o seu marido, religioso, bruto, e você falar o seguinte: eu te compreendo. Ele está todo grosso com você. Eu sei que às vezes a gente não tem sangue de barata. Só que se você já é casado, você precisa usar uma palavra chamada sabedoria, estratégia, estratégie, como dizia no filme Tropa de Elite. Você precisa obter essa estratégia para você mudar o jogo. E essa estratégia tem que ser através da Bíblia com sabedoria. Porque senão você sempre vai bater de frente, vai brigar e vão se separar. Um dos dois tem que viver a palavra na íntegra. Não importa que ele cresceu na igreja, que ele é filho de pastor, que ele é padre, que ele... Enfim, não importa. Você precisa entender que a palavra, ela liberta. Que se você desenvolver a sabedoria, mulher, você vai alcançar lugares incríveis e vai transformar esse seu relacionamento. Mas até que ponto o relacionamento cristão, né, uma vida com uma pessoa que tem fé, ela se torna prisão? O ponto é, onde eu começo agora a viver algo ruim, onde eu começo a não ter liberdade, onde eu sinto dores. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescenta dores. Como que eu sou cristão, estou casado, e eu sofro todos os dias com essa mulher? Peraí, isso é bênção de Deus que eu estou vivendo? Talvez foi bênção quando eu casei, mas agora não está sendo bênção. No momento está sendo dores. Desconfiança, eu não tenho a senha do celular do meu cônjuge, eu não posso ver, eu não posso talvez sair com ele, eu não posso ir numa academia, eu não tenho liberdade nenhuma. Eu não tenho confiança nesse relacionamento, mas a gente está firme os dois, lá na igreja, todo domingo, para mostrar para todo mundo que somos filhos de Deus e somos obedientes. Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus é menino? Ele quer que vocês vivam bem. Ele não quer que você faça obra lá na igreja e a casa esteja caindo aos pedaços. Não! Deus ama aquele que vive com alegria, que serve com alegria, mas que esteja feliz primeiramente na sua família. Por isso que aos solteiros, né, Paulo fala isso, solteiros, que vocês cuidem das coisas do Senhor. E os casados, que cuidem um do outro, da sua família. A sua obra maior, o seu ministério maior é a família. Depois, se você sim quer servir a Deus, você pode ir lá para a igreja, mas entenda que não pode deixar a casa, que é a mulher ou o marido, sem cobertura. A família tem que ser a base principal para vocês se alegrar, para vocês terem momentos. Por isso que a Bíblia diz, né? Deixará pai e mãe e unir-se-á sua esposa, e não serão mais dois. Serão uma só carne. E uma só carne pensa junto, viaja junto, passa momentos de tristeza juntos, realiza projetos juntos, comunica um ao outro juntos. Amor, eu vou atrasar, tudo bem? Tudo bem, amor, estou no trânsito. Amor, amanhã eu vou sair mais cedo, não precisa me esperar para almoçar. Isso é um casamento. Eu preciso dar satisfação para o outro. Porque agora não é mais só eu, é um casal. Amor, vamos para a igreja hoje? Amor, eu não estou bem. Mas vai lá, ora por mim. Legal. Ah, não, se eu não for, você não... você não vai também, não. Pera aí, tem que ter liberdade, tem que ter confiança.
Porque se você perder isso no casamento, independente se é cristão ou não, acabou a relação. Então, eu vejo muita gente usando a fé para aprisionar o seu companheiro ou a sua companheira. E assim, aprisiona mesmo. Porque a outra pessoa não tem tanta sabedoria e acredita fielmente que tem que passar por aquilo. Eu vejo homens também sofrendo horrores com mulheres cristãs brutas. Mulheres que largaram o marido em casa para fazer a obra. E o marido está lá, ó, sem comida, o marido está lá sem a mulher, o marido está lá cuidando dos doentes, da Valentina, e a mulher está lá fazendo a obra. Está errado. Está errado se você é casado. Primeiro é a sua casa. Depois sua casa está alimentada, todo mundo, o seu marido te liberou, ok, vai lá. Outra coisa, agora vamos falar aqui sem prisão. Um casal de cristão, a mulher ela precisa ouvir o direcionamento do marido. Charles, mas se ele não for cristão, aí minha filha, também vai ficar difícil. É claro que você não vai se submeter a uma coisa que vai contra os seus princípios. Exemplo, eu atendi uma vez uma mulher que ela era cristã, o marido não cristão, e ele começou a sugerir que ela fosse para uma casa de swing com ela. Né, com ele, no caso. E ele começou a falar isso, nosso casamento tá ruim, e ela cristã mesmo, fervorosa, o casamento já acabando. E ela simplesmente, gente, ela foi convencida a ir para esse lugar. Porque ela quis, tudo bem. Mas ela começou a colocar na cabeça que ele era o cabeça, que ele tinha ali a palavra final e que talvez seria algo bom para apimentar a relação. Ou seja, um desejo dele contra os princípios cristãos dela ali, até mesmo moral, ético, né, de ir para uma casa de swing, chamar uma terceira pessoa para participar, que ele tinha esse desejo. Ela obedeceu. Resumindo a história, essa mulher, ela não ficou nem 2 meses com ele, separaram e até hoje, e foi por isso, um tempo atrás, que ela me procurou, porque ela tinha essa culpa. Ela falou que quando ela fez lá o ato com outro homem e outra mulher, ao voltar para casa, ela chegou em casa e ela pegou um sabonete. E ela gastou um sabonete. Ela falou que ficou 2 horas no chuveiro. Água caindo, e ela chorando, e ela se lavando, mas não adianta. Não é no corpo essa dor, é na alma. Então, quando você é cristã, você tem que entender qual é o seu limite, mesmo que tenha um marido. Porque senão você acha que você tem que ser submissa a tudo. A uma traição, uma agressão, a um convite de um lugar que não é bom para você como este. Você entende, mulher? Isso chama-se sabedoria. Tudo tem limite. Você tem que ser submissa? Sim. Ele vai trazer uma palavra para você do tipo, amor, não quero que você saia hoje. E você vai sair? Se você sair, realmente você está sendo desobediente. Entendeu? Por quê? Porque, de fato, o marido, ele te dá essa palavra. Ele te dá essa autoridade. Né? Tem mulher que fala, pronto, você vai mandar em mim? Vou sair com minha amiga sim. Sabe, eu vou ali pro café e acabou. Eu não vou te ouvir. Então, isso é desobediência. E a submissão está sobre isso. Por isso que é importante você ter um homem, escolher um homem com princípios cristãos, um homem que tem ética, que tem moral, um homem que seja leve. Por isso o casamento é tão importante. É a escolha mais importante que você tem que ter na Terra, mulher. Não é a sua carreira profissional. É com quem você vai casar. Porque se você escolher um homem louco, vai ser difícil agora você separar. Né? Lógico que você vai querer separar e tudo mais, mas você vai sofrer muito. O casamento não é casei, descasei, casei, descasei. Existem regras, existe limite. Só que é interessante você se preocupar com essa questão de que tipo de homem eu vou casar. Por isso que existe o namoro, né? O namoro é para eu conhecer. A palavra namoro significa conhecimento. Eu conheço a pessoa o máximo para justamente eu falar sim para a vida inteira. Beleza? E aí, vocês gostaram desse tema? É um tema bem polêmico, né? Mas tem muita gente sofrendo. Muita gente se escondendo atrás de uma religião, de uma religiosidade. Só que é o seguinte, eu não quero que você desanime de buscar Deus. Pelo contrário, eu quero que você frequente um lugar que você goste, que tenha a palavra, que você incentive o seu marido, que você incentive a sua esposa, seus filhos.
Não deixe de ir para um lugar só porque você teve uma experiência ruim. Você precisa ouvir uma palavra, porque a palavra vai te ajudar a desenvolver sabedoria, te libertar de crenças religiosas. Sim, mas tome cuidado com quem está falando, se isso está sendo totalmente baseado na palavra de Deus. Tudo bem? Agora a gente vai para o próximo bloco, que é perguntas e respostas dos nossos seguidores, que eles já mandaram ali para a gente durante a semana no nosso Instagram. Fica aí e você vai assistir agora as respostas. E vamos de perguntas e respostas. Olha só, gente. Você que quer que eu responda a sua pergunta, é só me mandar na minha rede social durante a semana, porque todo sábado eu vou aqui responder, vou selecionar as melhores e responder talvez a sua. Eu já estou aqui com a primeira pergunta da Beatriz de São Paulo. Ela falou o seguinte, olha só. Posso namorar com uma pessoa de fé diferente? Gente, isso eu recebo direto. Charles, eu não encontrei uma pessoa da minha igreja, mas encontrei uma pessoa tão bacana, uma mulher tão legal, um homem tão sensacional, só que ele não é cristão. Às vezes ele é ateu, ele não acredita em Deus, ou ele tem uma fé diferente da minha. E aí, o que eu faço? Eu costumo falar, gente, vamos para a Bíblia. Seja você católico, seja você evangélico. Vamos para a Bíblia, porque ela te dá as respostas, não é o chat que vai te dar a resposta. A Bíblia diz o seguinte, olha... Não prevalece julgo desigual. O que é julgo desigual? Não é só fé diferente. Gente, a fé diferente, ela é certeza que não vai dar certo. Que vai dar problema. Só que não é agora. Lá na frente vai dar grandes conflitos. E detalhe, tem gente que fala assim, não, eu conheço um católico que namora com um evangélico que deu certo. Só que às vezes esse católico ele não é praticante. É isso que a gente tem que ver. O evangélico, ele não é aquele realmente temente, ele só tem o título. Eu estou falando, gente, de pessoas praticantes. Sabe o católico mesmo? O católico que não perde novena, minha mãe é católica, meu pai também. Eles não perdem terço, eles vão lá na missa. Esse que eu estou falando, esse praticante fervoroso, se ele namorar com um cristão, um evangélico também fervoroso, vai dar problema. Não é no início, é a longo prazo, tá? Então, assim, o julgo desigual, ele vem em algumas áreas da vida. Por exemplo, a fé é um julgo desigual. A questão de estilo de vida, que é o lifestyle, isso é julgo desigual. O que é lifestyle, Charles? Eu tenho um estilo de vida, exemplo, eu adoro academia, e eu procuro me alimentar de uma forma mais saudável, sem bebida alcoólica, sem cigarro, sem drogas, sem muita guloseima. Eu não sou aquele cara de comer pizza todo dia, lasanha. E aí eu namoro com uma pessoa que é justamente o oposto. Uma pessoa que gosta de bebida, que adora cerveja, que adora farra, que adora, que fuma, que gosta de pizza. No início vai ser legal, mas a longo prazo isso vai dar muito problema. Porque ou ela vai se adaptar ao meu estilo, tá? Que é mais difícil, ou eu vou me adaptar ao estilo dela. Só que, na verdade, você está percebendo que eu já tinha uma identidade. Eu estou saindo de uma identidade para viver uma identidade de uma outra pessoa. E é por isso que não vai prevalecer. Porque eu vou estar vivendo algo que eu não vou estar gostando. Poxa, eu era tão bonitinho, magrinho, barriga quadradinha. Olha só, eu casei, eu estou me relacionando com essa pessoa e todo dia a gente está no boteco. Todo dia eu aprendi até a beber. Dentro de mim vai estar gritando uma falsa identidade. Você entendeu? Ô Beatriz, por que você não pode namorar uma pessoa de fé diferente? É porque não vai prevalecer a longo prazo. Eu te dei aqui outras ideias, né, sobre outros temas, sobre outro estilo de vida, sobre outras áreas da vida, né, que no caso, você falou sobre a fé.
Não é bom. Evita. Evita, mulher. Evita por quê? Porque namorando pessoas de fé igual, né? Cristão com cristão, católico com católico, ateu com ateu, já tem probabilidade de dar ruim. Imagina se for fé diferente. Beleza? Vamos aqui para a segunda pergunta. Vamos para Carla de Governador Valadares. Que legal. Ela disse o seguinte, ó. Como atrair um homem de Deus? Gente, é engraçado. É uma pergunta simples, mas é uma resposta mais simples ainda. Como que eu atraio um homem de Deus? Sendo uma mulher de Deus. É simples, né? Então, assim, tudo aquilo que eu quero atrair, eu tenho que ser primeiro. Você quer atrair um homem de valor? Responda para mim. Sim, demais, procuro todos os dias. Seja uma mulher de valor, mas de valor mesmo. Você quer atrair, por exemplo, um concurso público na sua vida, aquele cargo? Seja já tudo aquilo que o concurso exige, que no caso é as matérias lá, né? Você não precisa passar naquelas matérias lá para exercer aquela função? Sim, por exemplo, na área de polícia, além de você ter o conhecimento, você tem que ter a prática. Você tem que ter o corpo para você realizar aquela atividade física e passar ali no exame TAF, né? Que é no físico. Você está entendendo? Então você tem que ser tudo aquilo que você gostaria de atrair na sua vida. Você tem que ser primeiro. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do meu primeiro emprego, que foi aqui em Brasília, na cidade do Guará. Eu trabalhei no grande mercado, aqui numa rede de mercado, Pão de Açúcar, vou até falar. E eu entrei, gente, como repositor de mercadorias. E depois de um tempo entrou um senhor. Um senhor, ele entrou justamente do meu lado. Ele entrou como repositor também. Ele era careca e assim meio barrigudinho, eu lembro dele muito bem. E ele olhou para mim e falou assim, cara, eu tenho um sonho de ser gerente do Pão de Açúcar. Aí eu olhei para ele e falei, legal, bacana. Eu não tinha esse sonho. E aí, conversa vai, conversa vem, ele começou a se destacar. E ali, simplesmente, passou pouco tempo, ele foi promovido a fiscal de caixa. Depois de um tempo, ele foi promovido a encarregado. E em 2 anos, gente, eu tinha saído da empresa, fui morar em São Paulo, eu tinha Facebook na época, e aí eu vi lá ele, né, uma foto dele, ele agradecendo, parabenizando, simplesmente o cargo que ele tinha sido promovido de gerente. Em 3 anos no máximo foi isso, o tempo todo, né, que ele entrou e que ele se tornou gerente. Mas sabe o que me chamou muita atenção? Que em todo o tempo ele agia como se fosse gerente. A gente estava se repondo uma mercadoria, eu lembro que era do setor ali de arroz, feijão, e vinha um cliente, ele fazia questão, ele saía de onde ele estava para levar a pessoa, lá a pessoa perguntava, onde é que fica esse setor? Ele ia lá com um sorriso, ele muitas vezes abria mão de estar ali ajudando a gente, né? Para levar compras, porque tinha muita gente no mercado, final de ano, domingo, feriado, ele levava até lá no carro. Era um atendimento sem igual. E uma vez eu escutei isso, teve uma confraternização lá nesse mercado, e uma pessoa falou o seguinte, veio várias pessoas de outros, como se fosse um congresso, né, lá no mercado, de outro gerente lá. E ali o pessoal falou assim, por que esse fulano de tal aqui, esse rapaz, não é o gerente aqui dessa empresa do mercado? Porque ele já trabalha como gerente, eu vi isso, eu escutei isso. Ele já se comporta como gerente, mas ele não tem o cargo de gerente. Gente, e aí, rapidamente ele foi promovido. Era engraçado que quase todos os meses ele aparecia como o destaque do mês. Tinha lá aquela foto grandona, né? Lá na frente, 3x4. Tava lá, ele como o destaque do mês. Sabe por quê?
porque ele vivia isso antes de ser promovido. Então, respondendo a sua pergunta, Carla, como atrair um homem de Deus? Sendo a mulher de Deus, respirando isso que você quer. Porque os opostos, eles podem até se atrair, mas não prevalecem por muito tempo. Então, o que vai fazer você atrair uma pessoa compatível com você é o seu estilo de vida. É o que você prega, é o que você vive, é o que você mostra. Certamente, quem vai gostar disso é uma pessoa que gosta também disso, de viver isso. Se eu estou no baile funk todo sábado, todo domingo, eu ouço funk, eu danço funk, qual que é a probabilidade de eu atrair uma mulher de Deus? Baixíssima. Entendeu? Mas qual que é a probabilidade de eu atrair uma mulher lá do funk? Muito grande. Não é verdade? Porque eu estou vivendo esse ambiente, eu vivo e eu prego isso. É simples, Carla. É só você viver. Cara, mas como é que eu vivo isso? Você pode... na igreja, no trabalho, com vestes, com fala, com comportamento. O homem que está procurando uma mulher de Deus, ele tem que ver que você pode ser uma mulher linda, maravilhosa, que se cuida na academia, mas ele vê em você justamente Cristo. Ele vê em você aquele comportamento de uma mulher santificada, uma mulher que está buscando ali ser separada, no sentido de ser santa é ser separado, né? Está ali totalmente separado de quem é comum, de quem é vulgar. Então a mulher de Deus, ela se afasta. Ela faz a diferença por onde ela passa, seja na igreja, na academia, no dia a dia. E aí sim você vai atrair homens que buscam e querem viver ao lado dessa mulher. Beleza, Carla? E vamos agora para a última pergunta, é da Elisa de Formosa, Goiás. Olha que legal, gente. Formosa, Goiás, aqui pertinho de Brasília. Ela falou o seguinte, essa aqui é bem interessante. Ela falou, Charles, sou virgem e quero casar virgem, mas tenho medo de ser ruim. Qual a sua opinião? Ela tem medo de, acho que você quer dizer que você tem medo de ser ruim a relação, né? Por você ser virgem e casar e com a pessoa sem ter experimentado outras pessoas. Essa é a verdade, né? Ô Elisa, presta atenção. Sabe o motivo da separação das pessoas, além de dinheiro e outras coisas? Não é a falta de sexo. Você entendeu? Na verdade, é as referências anteriores, Elisa. Bom se fosse, Elisa, se todo mundo pudesse casar virgem, mesmo se fosse ruim, você não saberia se ia ser ruim, porque você não tem referência do bom. Então não ia ser ruim. Entendeu? Porque você não tem referência. É a mesma coisa, uma pessoa que nunca comeu doce na vida. Ela sempre comeu comida, arroz, feijão. Ela tomou suco sem açúcar a vida inteira. Ela nunca vai saber o que é doce. Ela não vai saber, de fato, se aquela comida é ruim. E não é ruim a comida. Mas no momento que você começa a experimentar vários outros sabores, várias outras comidas, né? O seu paladar ele fica diversificado, você já começa a falar, isso é salgado, isso é ruim. Porque, na verdade, você experimentou o doce. E, às vezes, o doce não é bom. O doce dá diabetes, tá? Então, presta atenção, Elisa. A Bíblia, ela deixa bem claro, né? Que a melhor coisa é a pessoa casar virgem, né? E no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que o pai, coisa boa é o pai casar sua filha virgem. Entendeu? Coisa boa de um pai fazer é ele casar sua filha virgem. Entendeu? Então, assim, a melhor coisa é você casar virgem, se você puder. Não vai ser ruim, mulher. Mas o que acontece? Não adianta você casar virgem e um homem todo rodado, esbagaçado. Né? Um cara que já rodou pra caramba, ele tá na igreja, e aí? Será que vai ser bom para ele? Porque ele tem 355 referências do passado. Isso também pode se tornar um jugo desigual. Tá bom? Então, assim, se você é uma mulher virgem, o mínimo que você tem que se preocupar é arrumar um jovem,
virgem, que também está se guardando. Porque ali vocês vão ter a primeira experiência de vocês dois, Elisa, na cama. Experiência sexual, que vai ser único. Então vocês não vão ter referência. Ai, foi ruim pra caramba, né? Foi muito ruim. Como que vai ser ruim sendo que você não sabe o gosto de outra pessoa na cama? Beleza? Então não se preocupe se vai ser ruim. Se preocupe em arrumar alguém compatível com você, que no caso seria virgem também. Beleza? Se você é uma mulher cristã, não sei, aqui você não fala se você é cristã, só fala que você é virgem e você quer casar virgem, né? Maravilha, mulher. Mas olha com quem você está casando, pelo amor de Deus. Porque senão, aquilo que vai ser um sonho para você vai se transformar em um grande pesadelo no casamento. Beleza? E aí, galera, vocês gostaram dessas perguntas e respostas? Se você quer que eu responda a sua pergunta aqui ao vivo, você vai lá no meu Instagram, vai me mandar uma pergunta, seja ela qual for, tá? Sobre relacionamento, sobre a sua vida, e eu vou responder aqui ao vivo no próximo programa, sábado, às 10 horas da manhã. Tá bom? A gente vai ficar por aqui. Eu sei que tudo que é bom, né, dura pouco, mas eu espero que você tenha gostado desse tema, desse dia de hoje, desse episódio do Código do Amor. Se você gostou, eu quero pedir para você compartilhar com alguém que é cristão, alguém que está passando por uma dificuldade no casamento, alguém que talvez você conhece. Nossa, seria muito bom esse homem escutar isso, seria muito bom essa mulher escutar esse programa, porque aqui ele falou para os dois, tanto para os homens quanto para mulheres que são cristãos, seja católicos, seja evangélicos. Vai servir para ambos. Beleza? Então eu quero que você comente, eu quero que você aqui, ó, vai aqui agora no chat, deixa o seu comentário, a sua opinião sobre esse tema. Fez sentido? Você já está vivendo isso? Já viveu? Conhece alguém? Eu quero que você coloque aqui, comente, porque eu quero ler todo mundo que comentar. Beleza? A gente fica por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. E eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Ideia de Mari Personalizados e o podcast Despluga. Sim, sem eles eu não estaria aqui. Então eu quero agradecer porque eles abraçaram essa ideia do Código do Amor, desse programa incrível, que é um sonho para mim, de verdade. Então, Despluga e Ideia de Mari, muito obrigado, gratidão do fundo do meu coração. Eu desejo para vocês tudo de bom. E, gente, sigam eles aqui, ó. Sigam eles aqui nas redes sociais e vocês vão ver que realmente eles fazem diferença do que realizam, né? O podcast Despluga e Ideias de Mari. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa, sábado às 10 horas, horário de Brasília. Até mais!